Pronto, foi lá. Foi, né? Então, obrigado, tá, Douglas? Boa noite para todo mundo. Obrigado aí pela audiência. Esse artigo é ótimo. Quem não leu, ele é de 2013. Tem coisas que eu vou falar sobre ele e tal, que não são críticas, na verdade, são observações só, até pela época que foi publicado, mas pelo objetivo que ele se propõe, que é fazer diferencial entre degeneração macular da idade e distrofias maculares, ele presta perfeitamente o papel. A gente vai falar de um monte de doenças que alguns certamente vocês nunca ouviram falar ou nunca viram caso, e outras vocês já viram e de repente passou na frente e vocês não reconheceram. E dentro já das nomenclaturas novas de DMRI, a gente consegue diferenciar essas doenças. Então, um artigo bem completo, eu vou falar de cada doença e no final ainda vou tentar mostrar um casinho para vocês verem que essas doenças passam pela gente de vez em quando, mesmo sendo raras. Esse artigo é da revista Hoje em Dia, de maior impacto na oftalmologia, não estou falando de retina. Progressing in Retinal and Eye Research é a revista de maior fator de impacto. Ela ultrapassa o Ophthalmology, American Journal e tudo mais, o IOVS. Então, é uma revista hoje em dia que publicar não é fácil, e são artigos geralmente muito bons, geralmente grandes, esmiuçam os temas, são artigos experimentais, etc. Esse artigo é do grupo, né, um grupo europeu, junto à Inglaterra, Holanda, perdão, e Alemanha. Desses aí, o autor mais famoso, que é um cara que publica muito, é o Frank Rose. O Valkenberg também é um cara excelente. Então, a Mônica Fleckenstein publicou um dos artigos que a gente discutiu outro dia, em cima muito dele, que era um artigo sobre descente, né, descida de membrana limitante externa. Ela foi a primeira a publicar sobre isso, e depois veio a corroboração com o exame histopatológico, que a Rosa, que deu aula para a gente, publicou o artigo depois. Então, um artigo de gente muito boa. Bom, você vê que o artigo é grande, que ele tem até um sumário, né? Então, a gente vai tentar discutir tudo. Eu acho que uma hora e pouco eu consigo discutir tudo, então não vai ficar tão cansativo. Ele começa sempre, né? A introdução, esse sublinhando tem coisas que vocês já ouviram falar 1000 vezes, então vou mais nas coisas que a gente não... Às vezes um conceito novo, né? A degeneração macular, a gente já sabe muito bem do que se trata, e um aspecto importante, ela é 9 a 10 vezes mais prevalente nos brancos do que nos negros. Para quem não imaginava isso, sempre os brancos sofrem mais por diminuição de pigmento e por predisposição genética mesmo. Então, assim como o glaucoma é mais comum nos negros, a degeneração macular é quase 10 vezes mais comum nos brancos. Você tem uma patogênese da degeneração macular relacionada à idade multifatorial, né? Um dos fatores importantes é o acúmulo de lipofuscina nas células do EPR, e com o passar dos anos isso vai acontecendo, e o acúmulo de lipofuscina, na verdade, é por degradação lisossomal do segmento externo dos fotoreceptores. Não só a degeneração tem esse envolvimento, como doenças, por exemplo, o Stargardt, que por conta de uma alteração genética diminuem a fagocitose, né, a degradação lisossomal, e acaba acumulando mais lipofuscina, a gente vai falar depois. Mas o importante não é nem só isso. Essa lipofuscina acumulada, ela consiste, né, de várias moléculas, e a mais importante delas é A2E, que é o N-retinil, N-retiniligena, etanolamina. Não precisa guardar o nome todo, é o A2E, que é um bioproduto do ciclo visual. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de autofluorescência, quando vai fazer o exame de autofluor, quando a gente fala em hiperautofluorescência, hipoautofluorescência, na verdade, o principal fluoróforo que indica fluorescência é o A2E. Então, quando você tem um epitélio pigmentado em sofrimento, é porque você está
com um processo oxidativo, aumentando produtos degradados do ciclo visual, entre eles, o mais importante, aumenta o A2E. Então faz uma hiperautofluorescência, porque isso é um fluoróforo. Quando você tem uma hipoautofluorescência, é porque você não está produzindo A2E, é sinal de que o epitélio pigmentado morreu. Então você tem uma fluorescência, uma autofluorescência normal, que é porque o A2E vai sendo produzido. Mas quando tem hiperalto é que está em sofrimento e ele está sendo mais produzido por um aumento do ciclo visual, tá? Do metabolismo do ciclo visual. A fotooxidação do A2E nas células DPR geralmente é um gatilho para ativação do complemento. E a partir daí vem as teorias que a gente já conhece, que a cascata do complemento, principalmente em relação ao fator C3, o C5 também, mas mais o fator C3, tem implicação na degeneração macular seca. Então, só uns conceitos interessantes para quem não conhecia conhecer. A base genética de degeneração macular relacionada à idade, basicamente, a gente tem um consenso maior em relação a dois genes, que é o CFH e o ARMS2. E tem vários genes, né, estudados sobre DMRI, mas esses dois são os mais estudados e correlacionados. Então, os testes genéticos, a maioria deles, tenta medir esses dois, e quando os dois são positivos, isso, dentro de alguns estudos, mostrou-se com uma relação grande de prognóstico em relação ao DMR, ou seja, de desenvolvimento. Quem tem o ARMS2 e o CFH positivos presentes, tem uma chance maior de desenvolvimento de degeneração macular. Só para vocês saberem, eles estão em dois cromossomas, o 1 e o 10. O 1 é onde está o CFH e o 10 onde está o ARMS2. ARMS de Age-Related Maculopathy Susceptibility 2. Então, um está no cromossoma 1, outro no cromossoma 10. Por que eu falei que alguns trabalhos? Isso é uma briga grande que houve nos últimos anos. Tem uma corrente que coloca que esses dois genes são, sim, envolvidos no desenvolvimento e na predisposição à degeneração macular. E uma outra autora famosa coloca isso como uma coisa sem definição, ou seja, não dá para você afirmar, e houve críticas dos dois lados, entre quem acredita e quem não acredita que esses fatores realmente têm uma influência maior. Ou seja, os testes genéticos, até a influência pode até existir, mas os testes genéticos têm muita crítica hoje em dia se eles servem ou não para alguma coisa em relação a você determinar prognóstico e tratamento. Então ainda tem uma briga em relação a isso, não é uma coisa absolutamente sedimentada, não. O melhor preditor, né, os melhores preditores, né, fatores preditores para degeneração avançada, hoje são a idade, lógico, quanto mais velho, mais chance, o sexo masculino mais afetado, várias variantes genéticas, fatores ambientais, principalmente fumo, e você já tem alterações maculares precoces, né? Já ter drusas desde antes e tudo mais. Então, hoje em dia, são os fatores que têm mais impacto na formação da degeneração macular. Tá? Bom, ele começa falando, né, sobre a diferenciação das distrofias, ele fala sobre, né, as drusas, e as drusas são talvez o fator mais definidor de degeneração macular em relação às distrofias, mas a gente vai ver que algumas distrofias têm depósitos drusenoides, ou até drusas também. Então, mas a drusa não é patognomônica de DMRI, mas é um fator que é necessário para você fazer o diagnóstico de DMRI. Então, você pode ter atrofia geográfica, você pode ter membrana neovascular. Se não tiver drusa, pense em outras causas, sejam elas distróficas ou não. Mas se tem drusas, entra como diagnóstico diferencial principal, até pela prevalência, a degeneração macular. Bom, quanto à classificação da degeneração macular, essa classificação é a base do AREDS, né, do estudo AREDS do 1 e do 2. Você define o paciente em 4 grupos. O primeiro grupo é quando não tem alterações. O grupo leve é quando você tem pequenas drusas até 63 micra, que são consideradas basicamente até normais da idade. Quando você já tem alterações pigmentares na mácula, mas drusas pequenas, é o nível 1. Na verdade, 0 a
de 1 a 4. Né? 0 é não ter nada, 1 é ter alterações pequenas, 2 é quando você tem drusas médias associadas com alterações pigmentares, aí você considera como intermediária, e quando você já tem qualquer um dos fatores neovasculares ou de cicatriz ciforme, fibrose, etc., você já fala em DMRI avançada. Então, quando você tem drusas médias ou grandes associadas a alguma alteração pigmentar, você já pode falar em DMRI intermediária, e quando você já tem alguma doença neovascular ou atrofia, você fala em degeneração macular avançada. Tá? Então, são basicamente esses dois: leve, intermediária e avançada. O Ared classificou mais ou menos assim. As drusas cuticulares, a gente já discutiu quando eu dei aquela aula sobre biomarcadores em DMRI, elas eram chamadas antigamente de drusas laminares basais, ou basal laminar drusa. Elas são pequenas, elas são discretas, elas são dispersas no polo posterior todo, às vezes só nas arcadas vasculares, podem acometer a mácula também, até em pacientes jovens, e tem aquele aspecto de estrelas no céu. Achava-se, tempo atrás, que a drusa cuticular absolutamente não dava efeito nenhum, não fazia nada. A gente viu naquela aula que ela pode estar, sim, relacionada a lesões atróficas, a lesão viteriforme e até a formação de membrana neovascular em alguns estágios. Então, a chance de você ter drusa cuticular, quando a gente olhava para um paciente e falava, isso aí não vai dar em nada, tem que olhar de perto, a chance é menor de desenvolvimento de algumas lesões, mas não é uma drusa tão benigna assim. A gente vê, isso a gente falou na aula, né, o efeito de serrilhado, a gente falou em código de barra, né, das elevações do EPR, que você vê aquelas hipo e hipertransmissões coroidianas por conta da presença das drusas cuticulares, isso é comum no OCT. As pseudodrusas, ou drusas reticulares, a gente já sabe que hoje, está aqui, there is still, ainda tem um debate se essas drusas reticulares elas estão anteriores ou posteriores ao EPR. Por que eu botei em roxo? Não que esteja errado, é porque esse artigo é de 2013 e o consenso que a gente discutiu outro dia sobre degeneração macular é de 2018. Então, o nome depósito drusenoide subretiniano, hoje em dia, é a nomenclatura nova para drusa reticular ou pseudodrusa. Então, não existe mais debate se ela está anterior ou posterior. Ela está anterior ao EPR, ela está em cima do EPR. E a gente sabe que está associada à evolução para DMR seca, porque ela tem associação também com coroide fina. Então, isso que ele coloca ali, eles na época ainda tinham debate, não tem mais. É depósito drusenoide subretiniano. É um fator de risco para o desenvolvimento de degeneração macular avançada, como a gente já falou, principalmente a seca. Tá? As drusas coloides, a gente já discutiu também, são as drusas moles, né, basicamente. Elas podem aparecer até num estágio inicial, geralmente se mantém com uma visão boa. Elas são autofluorescentes, hiperautofluorescentes, a maioria delas. Elas podem estar no espectro de drusas moles ou podem até as drusas calcificadas. Hoje em dia tem a separação, aquelas que a gente também aprendeu, que tem um conteúdo às vezes mais heterogêneo. Se falava tudo em drusa coloide. E os flex, que são na retina mais profunda, já é um outro tipo de lesão, já não é drusa, não é sub-EPR, é na retina profunda, e os flex estão muito associados à doença de Stargardt, né, o fundos flavomaculados. E, para terminar, as lesões viteriformes, que são, a gente já sabe, né, parecem como se fosse doença de Best, acúmulo de material viteriforme na fóvea, e que tem uma hiperautofluorescência intensa, aquele aspecto em gema de ovo. Esse é só um apanhado geral. As alterações pigmentares, depois vou voltar nas figuras lá depois. As alterações pigmentares, que você pode ter hipopigmentadas, quando você tem áreas de despigmentação do EPR, ou hiperpigmentadas, quando você tem depósitos enegrecidos ou cinzas entre a retina, dentro da retina, no nível do EPR, ou seja, depositados em cima do EPR, geralmente o pigmento fica ali, e normalmente por uma migração, a gente chama de mobilização do epitélio pigmentado. Algumas áreas hiperpigmentam, outras hipopigmentam. Isso é um sinal de degeneração e normalmente está associada a DMRI intermediária ou tardia, né? As associações pigmentares. No OCT, as hiperpigmentações, que a gente já falou que é na retina, dentro da retina, são aqueles focos hiperrefletivos. Lembra que a gente discutiu isso na aula também. Aqueles focos hiperrefletivos na retina externa e às vezes até invadindo a retina interna,
como fala aqui, tem uma migração desses focos para as camadas mais internas, isso é um sinal degenerativo da retina e de mau prognóstico, como a gente discutiu naquela aula, associado também à degeneração evoluindo para avançada, geralmente seca. E a atrofia geográfica, que a gente já falou mais de uma vez, que é uma nomenclatura para retinografia, tá? O OCT não se fala mais em atrofia geográfica, a gente fala em RORA e ORA, já discutimos isso, não vou entrar nesse detalhe, mas na autofluorescência você tem imagens que tem um delineamento da atrofia, né? Na autofluorescência você vê a atrofia hipoautofluorescente, e muitas vezes na margem da lesão, uma hiperautofluorescência, que é a lesão que está em sofrimento, ou seja, ela está prestes a atrofiar também e perder o pigmento. E aí, isso tem um trabalho bonito do próprio Rose, de 2007, que ele fala nos padrões de hiperfluorescência, mas isso não, é que eu vou dizer, não pegou muito não. A gente acaba analisando, avalia, mas essa classificação que ele tentou colocar de hiperautofluorescência em banda difusa, focal ou sem hiperautofluorescência, que são as classificações, ele tentou diferenciar, porque as em banda, né, formando bandas ou difusas, eram de evolução pior, tinham um crescimento maior do que as focais. Mas a gente acaba avaliando mais a hiperautofluorescência, ou quando ela é um anel em volta da lesão hipoautofluorescente, é a em banda, né, que a gente chama, que é que preocupa mais. E, na verdade, a atrofia é a perda da retina externa e que pode perder a retina, a parte interna do EPR, da membrana de Bruch, e acaba gerando, né, ou RORA, ou ORA primeiro, ou RORA, né, lesão só da retina externa, ou lesão da retina externa do epitélio pigmentado. Bom, duas coisas. Aqui, ele mostra algumas figuras, né? Então, da AD, ele está mostrando aqui as drusas, tá? Como a gente já conhece normais. Aqui, ó. Aqui você vê drusas. Já alguns aqui é como se fosse até um depósito drusenoide. Aqui vocês conseguem ver, principalmente nessa figura, aqui esse foco hiperrefletivo, isso aqui já é mobilização de pigmento. Então já é uma DMRI intermediária. Aqui nessa segunda são as drusas cuticulares, tá? Dão esse aspecto de estrelas no céu. Você vê também na angiografia fluoresceínica. E aqui, ó, aquele aspecto que aqui não está dando para ver tão bem, mas que você vê em código de barra aqui, ó, as drusas fazendo as hipotransmissões. Aqui já, nesse outro, a gente vê também as drusas já mais, algumas drusas colóides e alterações de epitélio pigmentado. Mas olha aqui que interessante. Além das drusas, quando a gente vai olhar, isso eu me lembro que eu mostrei para vocês, ó, na hiperalto, na autofluorescência, olha o aspecto das drusas cuticulares como é hiperalto. E quando você vai fazer aqui na drusa reticular ou depósito drusenoide subretiniano, olha como as lesões são hipoalto com halo de hiperalto. E quando você vai ver, aqui tem drusa. Mas olha aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu aumentar mais a imagem. Aqui está formando em cima do epitélio. Aqui está formando, ele está mostrando com a seta, já lesão em cima do epitélio pigmentado. Então aqui tem depósito drusenoide, aqui ó, ondulação é só da retina externa, o epitélio pigmentado está aqui, e algumas drusas, elevando aqui o epitélio pigmentado. Está dando para diferenciar bem, ó. Drusa, depósitos drusenoides, tá? E esse aspecto da autofluorescência de centro hipoautofluorescente. E aqui, opa, e aqui já uma, deixa eu aumentar mais, aqui já uma atrofia geográfica, né? Aqui a gente vê na retinografia, aqui a hipoautofluorescência, um padrão mais difuso de hiperautofluorescência ao redor da lesão, não tem aquela banda de hiperautofluorescência, e aqui o conceito que a gente já falou mais de uma vez, sinal de hipertransmissão coroidiana, descida da limitante externa, não atrofia aqui das camadas externas e atrofia do epitélio pigmentado, então isso aqui é uma RORA, ok? E aqui, para terminar, ele mostra, aqui, ó, ele mostra aqui, você vê que aqui tem um aspecto, né, mais empalidecido, que é provavelmente uma membrana neovascular. Aqui você pode ter, aqui poderia ser diferenciar uma serosa ou uma DMRI, não importa. Tem drusas, tem pigmentação. Aqui uma membrana que a gente chamava de origem indeterminada, né, que você não consegue ver exatamente onde está vindo. E aqui bem clara a membrana neovascular, tipo 1, crescendo abaixo do epitélio pigmentado com líquido subretiniano. Tá? Então são os
essas figuras. Eu vou falando das figuras durante o texto. Agora, que é muito interessante, olha aqui, para quem não teve saco de ler o texto todo, devia ler, porque o texto é muito completo, mas se quiser pode ler só a tabela 1. Tabela 1 é o sumário, é a síntese das diferenciações entre as distrofias maculares em comparação com o DMRI. Ele bota todas as doenças e quais são as características, qual é o gene que é achado e quais são as características delas em relação ao DMRI. Então, malácia levantinese, distrofia de Sjögren, da Carolina do Norte, Leigh-Hussett, Stargardt e vai em diante. Eu vou falar de cada uma delas. Mas essa tabela é muito boa. Quem quiser só consultar assim, pá, rapidinho, essa tabela fala tudo. Mas eu não vou falar da tabela não, que fica sem graça. Eu sou pago por vocês para falar do texto todo, não para falar só a tabela. Então aqui, ó, ele continuei botando aqui em roxo. Ele fala das neovascularizações coroidianas, que a gente já sabe que o termo novo é neovascularização macular, e ele fala da REP e da polipoide. Em 2013 se falava isso, hoje em dia neovasco tipo 3 é REP, neovasco tipo 1 aneurismático a polipoidal. Por isso que eu botei em roxo ali, mas eles não têm culpa, na época não tinha isso ainda. Então vamos lá. Ele vai começar a fazer a diferenciação entre as doenças e fala, né, a degeneração macular precoce geralmente se apresenta com uma acuidade visual central normal, você pode ter alguma alteração de adaptação ao escuro, aquela coisa de sai do túnel, né? Ou melhor, está num dia muito claro e sai do túnel e vai para um túnel, vai para uma claridade, ou entra no túnel depois, né, de uma claridade, que alguns pacientes podem se queixar, isso às vezes, só com drusa, quando elas estão afetando a mácula, mas mesmo sem afetar a visão, o paciente já pode se queixar. Então, é comumente reportado pelos pacientes com degeneração macular precoce. Então, se liga nesse sintoma, às vezes o paciente reclama, então orienta ele a usar, às vezes, um óculos escuro, usar um óculos fotocromático, que às vezes diminui um pouquinho a luminosidade, porque eles se sentem mais confortáveis, mesmo tendo visão 20/20 às vezes. Tá? Isso é um sintoma importante. Aí ele começa a falar das doenças que eu sublinhei, mas depois cada doença vai falar de uma coisa, ele fala da Carolina do Norte, eu não vou falar agora não. Mas aqui o exemplo das figuras. Olha aqui. Ó. Quem já viu isso? Esse artigo é legal porque vocês vão ver coisas que depois, quando vocês baterem o olho, vocês vão saber. Esse primeiro caso aqui, por exemplo, vocês veem que tem drusas, tem um espectro dessa doença. Essa é a malácia levantinese. Tem gente que acha que só existe em paciente branco e que tem algum tipo de descendência da região de Levantinese, Levante, que é na Suíça. Então, quem tiver uma descendência de lá é que pode ter essa doença geneticamente falando. Mas é difícil falar, porque tem a miscigenação e tudo, mas dificilmente a gente vai pegar em alguém miscigenado aqui no Brasil a malácia levantinese. Tem a variante dela, que é das drusas dominantes, que a gente chama de distrofia de Doyne, que são as drusas dominantes. Geralmente elas são temporais, como a gente está vendo aqui, está vendo as drusas? Só nessa região temporal a mácula. É mais ou menos uma malácia levantinese fraca. Quando você já tem as alterações maculares com essas drusas confluentes, etc., aí você já fala em malácia levantinese. Que a característica principal é esse centro, na angiografia, né? Centro hipofluorescente com um arco heterogêneo de hiperfluorescência. E quando vocês vão ver no OCT, não tem muita diferença para as drusas. Você tem várias drusas, aqui eu levando o BPR, tá? Aqui vocês estão vendo é uma dupla linha mesmo, tá? Fazendo drusas, não dá para dizer que tem membrana ainda, mas é um double layer. Vocês estão vendo aqui o EPR como se fosse separando, mas aqui são drusas. E, eventualmente, você pode ter lesões, como aqui na letra E, que se levantam formando complexo vascular. A malácia levantinese pode ter isso. Eu vou falar depois dela. Mas é uma doença rara, eu só vi em apresentações e eu nunca vi ao vivo. Essa outra aqui, ó. Essa eu já vi. Distrofia de Sjögren. Ela dá um quadro que parece uma cicatriz de ciforme. Tá vendo? A grande cicatriz forma uma membrana que evolui rapidamente para a cicatriz de ciforme, mas você tem drusas que são geralmente periarcadas, como essas cuticulares. Mas normalmente isso aqui é exudato, tá? Você não tem drusas maculares, drusas moles ou formação degenerativa e tem um início mais precoce. São pacientes um pouco mais jovens, mas dessa cicatriz enorme aqui no centro, geralmente o paciente de uma idade de 40 anos, 30, 40 anos. Então, distrofia de Sjögren. Aqui, já esse outro caso é a Carolina do Norte.
que dá um aspecto, parece um coloboma, tá vendo? Parece uma toxoplasmose congênita macular. Então dá uma atrofia grande, geralmente é bilateral, e dá esse rastro de atrofia, mas só no local. O paciente às vezes tem uma visão razoável, porque ele faz fixação excêntrica. Mas nessa região subfoveal, ele tem uma retina muito alterada. Tá? E esse daqui que eu vou mostrar para vocês depois, eu peguei um caso muito legal, e eu não vou falar isso aqui não. Esse aqui eu vou deixar para depois, mas vou mostrar um caso igualzinho, ou então vou falar também, senão fica sem graça. Preste atenção nisso daqui, ó. Alterações pigmentares, drusas no polo posterior, tá? Uma evolução, geralmente, uma evolução normalmente rápida para perda visual, depois de uma certa idade, tá? Não é em pacientes jovens. E esse aspecto aqui do cristalino, ó, essa inserção alongada da zônula. É muito legal. Até, desculpa, se eu puder, se vocês não se incomodarem, eu vou interromper um instante, porque eu tenho que mostrar na hora, senão perde a graça. Deixa eu mostrar para vocês. Calma aí. Tem que interromper aqui, senão perde a graça. Um caso que eu peguei há semanas atrás, deixa eu abrir aqui meu, pronto, que é absolutamente igual. Deixa eu ver só se eu acho aqui. Como é que eu vou achar? Eu devia ter pego antes, para não atrapalhar vocês aqui. Também se eu não achar, eu procuro no final, mas eu tenho aqui. Tem pouco tempo. Ah, tá aqui, ó. Isso apareceu no consultório. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ó, estão vendo aí minha tela, né? Eu vou passar rápido. Ó. Um homem de 58 anos, baixa divisão nos dois olhos desde 2015, tinha um fundo que parecia... Deram um diagnóstico de atrofia girata. Tinha na família a avó e o pai, que ficaram cegos aos seus 60, 70 anos. Ele estava quase lá. Esse fundo aqui, ó. Por isso que acharam que era atrofia girata. Essas placas de atrofia, que é o estágio terminal da doença. E a atrofia central. Por isso que ela vai desenvolvendo. E aqui no outro olho. E uma atrofia grande da região macular com essas placas de atrofia ao redor do polo posterior. E aí, olha o cristalino dele. Olha as inserções alongadas da zona. Quando eu vi o cristalino, eu dei o diagnóstico. Que é essa aí, Late Onset Retinal Degeneration, chama LORD. É autossômica dominante, está ligada a esse cromossomo, esse gênio C1QTNF5, tem a perda da visão com a idade adulta, mas já começa às vezes com 40, 50 anos e perde definitivamente com 60, 70 anos. Tem alterações da adaptação ao escuro. E aqui, ó, 40 anos já começa o alongamento da zônula, 40, 60 anos já começa a ter alteração do fundo, com pigmentação que começa na parte macular e vai indo para a média periferia e depois vai atrofiando tudo. Tá vendo? Olha lá, isso é autofluorescência. Só um visozinho. Pra vocês verem que essas coisas às vezes aparecem pra gente. Todo mundo conseguiu ver? Responda aí, sim. Deu para ver sim. Beleza. Então vamos voltar para o artigo. Olha lá, igualzinho. Tá vendo o caso aqui? Olha lá. Quando vocês virem um paciente com uma inserção de zona, tudo bem, foi a única vez que eu vi na minha vida, ok. Mas quando vocês virem um paciente com uma inserção dessa de zona e tiver alteração pigmentar, vocês vão dar o diagnóstico. Então vão lembrar, caraca, eu já vi isso uma vez, o Japim me mostrou. Lord. A primeira vez que eu vi foi num congresso menor, que o cara que descreveu a doença, que é um britânico, que é o Alan Bird, que é um feraço de retina, mostrou um caso desse. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, caramba, que legal e tal. E aí quando apareceu,
a gente lembra. Bom, alguém falou aqui. Tinha atrofia de íris? Não lembro, acho que não. Atrofia de íris, não. Acho que não. Não, que eu lembre, não. Não. Porque às vezes faz uma atrofia só peri-esfíncter. Bom, então vamos começar a falar das doenças. Aqui eu vou mostrando as figuras também aos pouquinhos, porque depois eu vou falar de cada doença. Aqui, por exemplo, ele está ilustrando. Ó. Isso aqui é o JP não está Stargardt. aparecendo, não. Não tá? Tá com a faixa branca só aqui. Calma aí. Tirei, vou botar de novo. Calma aí. E agora? Ainda não. Não? Então calma aí. Eu vou abrir de novo. Calma aí. Eu vou sair, vou abrir de novo. Calma É, foi algum erro que deu aí do artigo aí. mesmo. Na hora que eu mudei, deve ter dado erro. Agora vai aparecer. Aí foi. Tá. Pronto. Aqui, ó, só que eu vou ilustrando, porque senão a gente perde o fio da meada. Depois eu vou falar das doenças. Mas as figuras são um pouco separadas da descrição. Aqui é um caso, ó, bonito, Stargardt, né? Você vê esse aspecto atrófico, faz até um bullseye, né? Um diagnóstico diferenciais de macropatia em alvo. Esse aspecto estriado e esses flecks, né? Que é essa característica das lesões, como se fossem rabo de peixe, meio filiformes, que a gente consegue ver aqui na autofluor. E o sinal, né, muito importante, ó, você vê essa hiperfluorescência em relação às lesões de Stargardt de atrofia dos flex e a coroide super escura, que é pelo acúmulo difuso de lipofucsina, que a gente chama de silêncio coroidiano. Né? Então, isso é muito característico do Stargardt. A Lana falou aqui, ó, silêncio da coroide, isso aí. Lana é especialista em distrofia. Se eu falar besteira, você me corrige, hein, Lana? Aí aqui já adiante, aí já fala em pseudo-Stargardt, que na verdade, pseudo-Stargardt se confunde com fundos flavimaculatos, às vezes sem a atrofia central. Você pode ter alterações centrais aqui, ó, de pigmentação e os flex, mas não tem o ABCA4, o gene positivo do Stargardt. Então é uma doença que parece Stargardt, mas não tem a genética de Stargardt. A distrofia padrão, que essa daqui é aquela em padrão de borboleta, que você pode ver na autofluor, você consegue ver áreas de hipo e hiperautofluorescência, e aqui você também vê de hipo e hiperfluorescência distribuído como se fossem as asas de borboleta. É um dos 5 tipos de distrofia padrão. Essa é a clássica e a gente vai falar depois das outras. Tá? Aqui numa outra figura, já falando das lesões viteliformes. Né? Essa aqui é a distrofia viteliforme de início no adulto, a lesão viteliforme no ACT, a hiperautofluorescente, a lesão em gema de ovo. Aqui você já é uma doença de Best, estágios diferentes, formando aqui a lesão viteliforme e começando a romper, e já naquela fase que rompeu completamente o vitelo, numa doença de Best, você pode ter isso também na bestrofienopatia. A distrofia viteliforme do adulto, geralmente você pode ter lesões múltiplas também, mas é um tipo de distrofia padrão. É o tipo 5, se eu não me engano. Fala que Stargardt é uma doença que normalmente, como eu falei no outro slide, raramente cursa com membrana neovascular. Eu tive a oportunidade de, 17, 18 anos atrás, um caso com membrana neovascular em Stargardt bilateral, que na época não tinha injeção, a gente tratou com PDT e publicou no Retinal Case and Brief Report, mas é raro acontecer. Foi a única vez que eu vi. Bom, ele vai falar então aqui dos exames, eu não vou entrar aqui nesse aspecto, porque depois ele vai falar de cada doença. Aqui também falando das doenças, aqui, ó, a distrofia areolar central. Você pode ter aqui tanto uma fase mais inicial quanto a fase tardia da distrofia areolar central, você vai atrofiando completamente, em forma de anel, a região macular. Você pode ter também, aqui do HIJ, a distrofia de cones, de início tardio. É uma distrofia de cones, só que geralmente, aqui, ó, vocês estão vendo, é uma distrofia de cones que começa a fazer lesões, só que não desde a adolescência, né, que normalmente a distrofia de cones geneticamente é mais precoce, essa tem um início mais tardio, mas é como a distrofia de cones tem 2 parâmetros específicos. Você tem no ERG multifocal uma alteração
da parte central da mácula, né? Lógico, por causa dos cones, da parte fotópica. Aqui você tem, dá para ver bem, ó, você tem uma lesão da retina externa, que é o telepigmentado preservado, mas olha aqui como está vindo, ó, a zona elipsoide e a membrana limitante externa acabando aqui bem nessa região. Isso é clássico na distrofia de cones. E aqui ele mostra bem, sempre tem que prestar atenção na distrofia de cones. Palidez papilar, peripapilar. Pode ser aqui ou até aqui, tá? Então você pode ter tanto justa ou pode ter parapapilar, peripapilar, perdão. Então, sempre prestar atenção. A palidez peridiscal é característica ou sugestiva de distrofia de cones. E já aqui é um quadro de serosa, né? Descolamento seroso, o padrão de epitélio encalha, né? Que vai descendo. Serose é um diagnóstico diferencial também. E do Walk, aqui eu não me lembro o que ele fala. É lógico, Mactel, né? A gente já discutiu. Olha aqui, ó, pigmentação temporal, esse aspecto meio esbranquiçado da mácula. Aqui, quando faz a autofluorescência, a hipoautofluorescência, onde já tem a pigmentação, você pode ter uma leve hiperautofluorescência, onde tem a Mactel. Aqui na angiografia, esse aspecto que pode ter na Mactel, que é o tipo 2, pode ser só temporal ou pode ser circular. E aí aqui as famosas cavitações da retina interna. Aqui, ó, lesões já da retina externa. E você tem também os focos hiperrefletivos, são muito característicos da Mactel. Lana está falando aqui, sempre procurar essa atrofia peripapilar na autofluo na doença de Cones. Perfeito. É para diferenciar até das outras, que nem sempre tem essa paridez. Voltei aqui, que foi muito. Perdão. Agora vamos lá. Eu estou mostrando as figuras, mas vou falar das doenças, tá? Ele fala aqui também no sumário em relação aos genes, mas vamos entrar agora nas doenças. Perdão. E aí, nisso, o artigo é muito legal, porque olha aqui. Ele começa a falar de uma a uma, e eu vou falar de todas as doenças. A gente está no tempo? Tá, estamos bem. Vou acabar no tempo que eu imaginava. Eu vou falar de cada doença agora. E no final de cada descrição, ele dá um resuminho. E aí, se vocês fizerem depois de ler no artigo só o resuminho para relembrar e ver as figuras, pá, bate certinho. Eu achei o artigo muito bom nisso. Então vamos lá. Distrofias maculares que dão alterações drusas ou depósitos drusen-like. Então, já falei um pouco de todas as doenças que a gente vai falar agora, eu já falei um pouco. Agora eu vou aprofundar. Malácia levantinese é uma doença autossômica dominante. A única autossômica recessiva é o Stargardt, tá? A gente vai falar todas dominantes. A Stargardt é a única recessiva, isso até cai em prova. E a malácia levantinese também é chamada como distrofia de Doyne ou Honeycomb em colmeia, né? Ou drusas dominante já foi chamada também. Mas a Honeycomb geralmente é só quando é temporal a mácula. Quando pega a área macular toda, aí o nome correto é malácia levantinese. Geralmente é a terceira, quarta década de vida, lesões progressivas de perda de visão central que começam por volta dos 40 anos e vão aumentando muitas alterações pigmentares e podem levar até atrofia geográfica e formação de membrana neovascular também. São lesões pequenas, são orientadas radialmente, como eu mostrei naquela figura, normalmente o centro hipofluorescente, ou hipoautofluorescente também, e as bordas hiperalto, e são orientadas ao redor da região da mácula. Com o tempo, essas lesões, essas drusas grandes, vão aparecendo na mácula, estendendo para a área nasal, em volta do nervo óptico também, isso é característico, não é só na mácula, também em volta do nervo óptico, na evolução, e pode progredir para uma atrofia quadro-retiniana central, na grande maioria dos casos, e em poucos casos, formação de membrana neovascular. Na autofluorescência tem uma autofluorescência, uma hiperalto, importante, ao redor da mácula e ao redor do disco óptico, isso é característico da malácia levantinese. No OCT, você tem esse aspecto parecido com as drusas cuticulares de código de barra ou dente de serra, tá? E você pode ter confluência das drusas focais, que parecem drusas moles, dependendo da localização. O eletrooculograma é normal, o eletroretinograma de campo total é normal, o eletroretinograma multifocal pode ter alterações na mácula, dependendo do estágio da doença, tá? E aí ele mostra isso aqui no final de cada doença. Por isso que eu botei em azul. É muito legal isso. Ó. Achados que ajudam a distinguir idade mais precoce, história familiar positiva, autossômica dominante, ou seja, viu isso, tem que ver se na família tem mais gente, somente pai e mãe.
presença de drusas nasais ao disco e também radiais em redor da mácula antes de ter atrofia macular, que podem evoluir para a formação de placas densas de drusas, e análise genética, que tem a mutação no gene, esse aqui é FEMP1. Aí tem que pedir análise específica, você tem que falar, sugiro teste genético, hipótese, distrofia de Doyne, malácia levantinese, pelo fenótipo. E se tem pai e mãe, você pode pedir já, ou pedindo distrofias maculares. Provavelmente o seu laboratório vai fazer vários tipos. Mas você pode até já, não precisa lembrar do nome do gene, mas dá o nome da sua hipótese diagnóstica. Então tá aqui, ó, o que diferencia. Cada doença ele vai fazer isso. Nisso o artigo é perfeito. Então é um artigo assim de cabeceira sobre distrofias para vocês terem para diferenciar de DMRI, tá? É muito bom. Além de mostrar as figuras. Distrofia de Sjögren, autossômica dominante, como vão ser quase todas as outras. A distrofia de Sjögren dentro das distrofias retinianas, ela parece muito a degeneração macular, só que o aspecto de neovascularização é o mais importante, porque a neovasos, geralmente as distrofias, elas evoluem para atrofia. E essa é uma das poucas, ou quase a única, que geralmente forma uma membrana vascular, e aquele aspecto de cicatriz disciforme que eu mostrei para vocês. Então, ela já começa e vai para o neovaso. Isso é característica da distrofia de Sjögren. E são pacientes mais novos, quarta, quinta década. Muitas vezes eles têm nictalopia, porque tem lesão periférica também associada, tá, de pigmentação periférica. E em 60% dos pacientes eles têm membrana de rápida evolução. Tá? E normalmente 50% deles evolui para a membrana no outro olho, em poucos anos. Então, doença de prognóstico ruim, tá? Doença de Sjögren. Então, você pode ter depósitos drusenoides no polo posterior, mas que rapidamente evoluem para a membrana vascular, alterações pigmentares, às vezes periféricas, às vezes na região perimacular também, e mais ou menos por volta da idade de 60 anos, você já tem extensas áreas de atrofia cororetiniana e cicatriz ciforme, que são muito difíceis de distinguir da degeneração macular, a não ser pela presença massiva de drusas, às vezes no outro olho, naquele próprio olho. Então, eletrofisiologicamente, o EOG pode estar levemente anormal nos casos de cicatriz ciforme, que você pode estar englobando o epitélio pigmentar junto, tá? Mas não por conta de uma produção exacerbada de lesão viteliforme. E vocês podem ter, no estágio precoce, isso também diferencia, não que seja só na distrofia de Sjögren, mas diferencia, por exemplo, a distrofia de cones também pode ter algum tipo de alteração de visão de cores. Você pode ter no Sjögren, principalmente, uma tritanomalia. Alguém sabe o que é tritanomalia? Se souber, responde. Ou fala no chat ou fala. Qual variação, em que espectro de cor é tritanomalia? Alguém respondeu. Azul amarelo, isso aí. A redução do azul. É no espectro do azul amarelo. É a tritanomalia. Então, é precoce, tá? Nos casos de Sjögren. Lana falou, azul e amarelo, beleza. Então, vamos lá. Achados que ajudam a distinguir Sjögren de a degeneração macular. História familiar positiva, autossômica dominante, idade mais precoce, como a maioria das distrofias. Pensem sempre, DMRI, gente, por definição, é acima de 50 anos. Se o paciente tiver menos de 50 anos, seja 49 anos, vai pesquisar outra coisa. Pelo menos tenha em mente as outras coisas. Não fale só DMRI facilmente. DMRI tem 49? É quase 50. Não, vai procurar se tem outras coisas. Na distrofia de Sjögren, você também tem um achado que você tem um enchimento coroidiano retardado na angiografia fluorescênica. Mas isso é difícil, você tem que pegar a fase bem precoce e demora a encher. Às vezes você vê o enchimento como se fosse um Stargardt com silêncio coroidiano, mas não tem silêncio, ele vai enchendo depois. A atrofia cororetiniana, que pode ser extramacular também, e análise genética, que esse gene é o TIMP3. É o mais específico para a Sjögren. Distrofia da Carolina do Norte. Surgiu uma família da Carolina do Norte, tá? É autossômica dominante. Eu nunca vi. Se a gente, tem gente que acha, o Raul Viana, né, que é um dos nossos mestres aqui no Rio, fala que só se o paciente vier da Carolina do Norte, ele não acredita que tenha ninguém que tenha feito diagnóstico aqui em paciente brasileiro, só se for filho de alguém de lá. Então ele não acredita nisso aqui. Eu também nunca vi. E geralmente acontece na infância precoce
E apesar das lesões que a gente vai ver, e fala isso, a acuidade visual geralmente é melhor do que o aspecto fonoscópico. As crianças e os jovens depois vão ter visão relativamente boa. E o padrão é de uma atrofia completa, como se fosse um coloboma. A gente vai ver agora. Ou melhor, a gente viu lá em cima, é uma lesão colobomatosa, pegando como se fosse uma toxoplasmose macular congênita. Tá? Você tem áreas profundas, como se fosse um coloboma, um estafiloma. No estágio 3, que é mais avançado, do nosso CT, você tem um afinamento importante com a atrofia da retina neurosensorial DPR, mas os fotorreceptores adjacentes são normais. Por isso é que a visão continua boa, porque muitas vezes você tem visão excêntrica boa. O EOG e o eletroretinograma de campo total são normais, em todos os estágios. O eletroretinograma multifocal, logicamente, tem diminuição da amplitude da onda A na região macular, e está ligado ao locus do cromossomo 6q16 ao locus MCDR1. Então, essa é a análise genética. Não precisam lembrar os genes. A Lana, que estuda genética lá com a Juliana Salão, precisa guardar isso tudo. Eu estou falando aqui, ela deve estar rindo, porque ela sabe de tudo isso, né, Lana? Mas ela precisa guardar os nomes todos, a gente não. Se eu tiver dúvida, eu pergunto para ela. Ou vou ler o texto. Então, achados que ajudam a diferenciar. Vamos ver o que ela me respondeu aqui. Ó. Tem que saber, não tem jeito. Você que é expert. Mas é impossível, né, Lana? Eu acho que só a Juliana sabe esses locos de cor, né? Eu acho que a Juliana dorme e acorda estudando genética. É incrível. Mas é só ir no livro e procurar também, não precisa saber tudo. Achados que permitem distinguir distrofia da Carolina do Norte de degeneração macular. Idade precoce, história familiar positiva autossômica dominante, normalmente em famílias de origem ancestral irlandesa e americana. Irlandesa porque foi a colonização da Carolina do Norte. Veio basicamente da Irlanda, não foi da Inglaterra, foi da Irlanda. E isso eu fui ler, eu não sabia. E já falei para vocês, quando eu não sei, eu vou ler. Então, eu não sabia. A colonização da Carolina do Norte, que é um estado perto da Geórgia, até da Flórida um pouco, é basicamente irlandesa. E tem um estágio, tem uma evolução mais ou menos estacionária, alguns casos raros que tem membrana que pioram, e você não tem depósitos abaixo do EPR. Tá? É uma distrofia que afeta a retina externa, basicamente. Juliana sabe o gene comprometido pelo fundo de olho de sequenciamento genético. Espera só para confirmar. É isso mesmo. É a doença, né? Mas tem sempre o pessoal que é de outro patamar, né? Nesse caso é a Juliana. Então aqui, ó, aí falando da LORD, né? Que eu acabei de mostrar para vocês. Late Onset Retinal Degeneration. Pacientes de ancestrais escoceses. Eu nunca tinha visto, vi porque é um paciente que veio de lá, que veio da Inglaterra, autossômica dominante, tem alterações de visão noturna, como eu falei já para vocês nos slides, já falei disso tudo, inserções anteriores longas das ondas e alguma atrofia iriana peripupilar, os depósitos drusenóides na média periferia e evolução para áreas de atrofia coreo-retiniana no polo posterior e além das arcadas vasculares. Então, aquele meu caso é um clássico, como eu mostrei para vocês, de LORD. É daqueles que você bate o olho, quando vocês baterem o olho de novo, vocês podem não lembrar da doença, mas vocês vão falar, caramba, eu já vi isso. E aí vão lá ler rapidinho e vão lembrar logo. Tá? Tanto que eu consegui fazer o diagnóstico. Na verdade, o paciente já tinha ideia do que tinha, mas ele teve lá no início, passou por alguém que falou que era atrofia girata, que não tem nada a ver com o caso, tá? Que é uma alteração da ornitina, transferase e tal. Então, LORD, a alteração é nesse gene, que eu já mostrei também, C1QTNF5, e os fatores que diferenciam. Autossômica dominante, problemas de visão noturna, antes da idade de 60 anos, essas extensas lesões scalloped, como se fossem separadas, como se fosse um paving stone, quando a gente vê na periferia, né, lesões em paving stone, essas lesões de zona anteriorizadas, que são o clássico da LORD, entendeu? Então, viu pigmentação, atrofias na retina e essas anteriorizações da zona, vai procurar que tem o gene positivo e você geralmente tem doença retinal difusa e nas fases mais tardias você tem alterações até no R de campo total. Stargardt, autossômica recessiva, então foi o que eu falei, que vocês têm que estudar para a prova. Quando pergunta qual é dessas autossômicas
dominante exceto Stargardt. Tá? Sempre cai isso. A alteração progressiva da perda da visão, o fundos flavimaculados, os flex, que podem ter... Se achava antigamente que fundos flavimaculados era uma coisa, Stargardt era outra. Então, hoje em dia, você sabe que são as duas coisas conjuntas, né? Você tem um FLEC, às vezes é uma evolução para atrofia. Tem gente que acha que o FLEC vem primeiro e depois vem a atrofia, mas pode ter, no outro sentido também, começar a atrofia e depois ter FLEC. Mas geralmente é FLEC depois atrofia. E lesões de atrofia cororetiniana geralmente presentes e raramente com complicação com membrana neovascular. Aqui, esse Armstrong publicou em 98, Pollack em 2006, Swede em 2005 e eu publiquei em 2003. Não botaram aí, sacanagem, mas tudo bem, é porque eu sou brasileiro. Mas tem esse artigo publicado, que era bilateral. Na autofluorescência tem uma intensa hiperautofluorescência e na angiografia o silêncio de coroide clássico, que é a lesão que a gente vê na angiografia fluoresceínica por conta do acúmulo, quase 80% dos pacientes, por conta do acúmulo da lipofucsina em toda a retina difusa. O aspecto do OCT, eu já falei também, essas lesões parecem drusas, mas elas na verdade são espessamentos acima do EPR, são lesões na retina mais profunda, se depositam no EPR e não são abaixo do EPR, e tem afinamento de fotoreceptor. Isso tudo eu vou falar, mesmo que rapidamente, na aula de OCT, que eu vou fazer, se Deus quiser, semana que vem. Eu ainda não comecei não, mas eu acabo até o fim de semana, para vocês na terça. Então, por volta da maioria, terça-feira que vem, às 7 horas, aula de OCT. Então, não vou entrar muito em OCT, que eu vou falar disso tudo. E você tem o ERG de campo total, muitas vezes normal, mas quando faz um multifocal, ele está fora do limite da normalidade por conta da lesão central. E o gene ABCA4, que é um dos mais conhecidos e está ligado ao Stargardt. Então, fatores para diferenciar Stargardt: flex flavimaculados, irregulares, em rabo de peixe, que não são drusas, a autofluorescência intensa, a hiperautofluorescência dos flex e o silêncio de coroide na angiografia fluorescênica e o gene ABCA4 presente positivo. Distrofias padrão. Estou no meu tempo ainda, são 7h58. Em 15, 20 minutos eu acabo a aula. Está muito cansativo, dá para ir. Se estiver ruim, vocês vão parando, tá? Eu separo, mas eu acho que eu estou conseguindo diferenciar tudo direitinho. Distrofias padrão. Tem 5 tipos. A Butterfly Shaped, que é aquela clássica, em asa de borboleta, que a gente chama de distrofia padrão clássica. A distrofia viteriforme do adulto, né? Fóveo maculado adulto, né? De início na idade adulta. A distrofia reticular do EPR, o FULTs pulverulentos e a distrofia pseudo-Stargardt, padrão pseudo-Stargardt, que não tem o ABCA4 positivo. São 5 tipos básicos. Elas têm as diferenciações delas em relação à baixa divisão. Geralmente, as distrofias padrão, quando não tem complicações, como, por exemplo, membrana neovascular, macular, geralmente elas não baixam muito a visão do paciente. Então, distrofia padrão é sinônimo de visão normalmente razoável, boa, tá, 20/30, 20/40, 20/50, todas elas, quando se complicam com membrana que podem, em geral, baixar mais a visão. E essa padrão clássica, que é Butterfly, foi descrita primeiramente por Deutschmann. Por que eu sublinhei isso aqui? Eu falo os nomes, até para vocês conhecerem. A gente fala muito do Januzzi, fala muito do Guess, né, que é o Papa. Deutschmann é um alemão que foi também fundamental, foi fantástico para a oftalmologia. Várias coisas que a gente conhece hoje em dia, a distrofia padrão, algumas alterações vasculares, principalmente a oclusão vascular, quem escreveu primariamente foi Deutschmann. Então, é um nome só para vocês lembrarem que é um cara que descobriu muita coisa e que é muito importante na oftalmologia também. A distrofia reticular, DPR, ou distrofia de Sjögren, é o mesmo Sjögren, aquele mesmo, da síndrome de Sjögren. Ele descreve pela primeira vez em 1950 e é uma distrofia que você tem áreas pigmentadas como se fosse um padrão de retículos, assim, reticulados, como se fossem estriadas, geralmente na região macular também. O FULTs pulverulentos, que você geralmente tem um moteamento do epitélio pigmentado na região macular e que é uma das doenças associadas a pseudoxantoma elástico, não é só estria angioide, mas o FULTs pulverulentos não está associado a estria angioide, está associado a pseudoxantoma. E a distrofia padrão pseudo-Stargardt, você tem os flex, geralmente são precedidos por uma alteração macular, mas não tem a genética do ABCA4 como tem a distrofia de Stargardt. Tá? O EOG
nas distrofias padrão são geralmente normais, mesmo naquela viteliforme, então isso diferencia da doença de Best ou da bestrophienopatia. E quais são os fatores que ajudam a gente a diferenciar? Idade mais precoce, história familiar positiva, ausência de drusas sub-EPR típicas, as alterações geralmente são na retina externa, depositadas no epitélio pigmentado. Você tem autofluorescência mais pronunciada do que na degeneração macular, principalmente na distrofia do Stargardt, que parece muito Stargardt realmente. Padrões específicos na geografia fluoresceínica, como aquele butterfly shaped e viteliforme. Alterações que você pode ter o full field eletroretinograma, como na distrofia de Stargardt, e normalmente essas alterações não são muito presentes na DMRI, e alterações do PRP-H2, que é o gene envolvido nas distrofias padrão. Tá? Aí ele começa a falar de lesões viteliformes. Eu já falei da distrofia macular do adulto, não vou entrar nisso de novo. Pode ser, como ele fala aqui, lesão única ou multifocal. A multifocal é até mais fácil de diagnosticar. São lesões que se localizam entre a retina neurosensorial e o EPR. Já tivemos um artigo só de lesão viteliforme, tá? Que era em DMRI, mas serve para essas também. Qual é o importante? Lesão viteliforme é quando cresce? Não, quando colapsa. Quando colapsa, que geralmente leva para atrofia ou até a formação de membrana neovascular. Isso também acontece na distrofia viteliforme do adulto, em menor grau do que na DMRI, tá? Então, achados que diferenciam a distrofia viteliforme do adulto de DMRI. Uma lesão viteliforme central ou multifocal, uma hiperautofluorescência importante da lesão viteliforme e a lesão correspondente a um acúmulo hiperrefletivo acima do epitélio pigmentado, então uma lesão viteliforme, normalmente sem associação com drusas. Então você diferencia de DMRI baseado nisso. Tá? A distrofia macular de Best, a gente vê que normalmente ela se desenvolve em idades mais precoces, autossômica dominante. Os pacientes, às vezes, eles são sintomáticos, geralmente, até a idade de 40 anos. Normalmente, eles têm alguma baixa de visão até os 40 anos, então já ajuda a diferenciar. Mas, às vezes, nas fases já atróficas, vitelirruptivas, o aspecto de atrofia ou disciforme, quando você tem membrana associada, é muito parecido com o DMRI. E, às vezes, esse paciente só vai cair na sua mão com 55 anos. Como é que se diferencia? Aí você vai avaliar. As lesões são mais mal definidas, as atróficas, e geralmente você não vê drusas. Tá? Então você pode ter um paciente com BEST de 55, 60 anos, só que ele geralmente já tem, você pergunta, você já tem baixa de visão há muito tempo? Ele fala, não, eu já não enxergava bem por volta dos meus 30, 40 anos. Se você for puxando na história, membrana neovascular pode acontecer em até 10% dos pacientes, mas geralmente o curso é mais benigno do que na lesão de DMRI. Tá? Aí você vai fazer os outros exames para tentar diferenciar. Tá? E quando você vai ver na doença de Best, você tem uma intensa hiperautofluorescência da lesão viteliforme, lógico, quando a lesão ainda é viteliforme, né, e já não é vitelirruptiva, e você pode ter um bloqueio da fluorescência quando você vai fazer a angiografia fluorescênica, um bloqueio muito intenso na angiografia fluorescênica, que na DMRI é mais heterogêneo. Tá? E a lesão, como a gente sabe, entre a retina neurosensorial e o EPR, o material hiperrefletivo. Está ligado ao gene BEST1, que você também pode ver na bestro-retinopatia, que é autossômica recessiva. Está aí o diagnóstico diferencial. Então, você pode ter doença de Best, que é autossômica dominante, e a bestrofinopatia, que é autossômica recessiva. Tá? Então, esse é o diferencial. Na bestrofinopatia, normalmente, você tem lesões viteliformes múltiplas. Então, ajuda a diferenciar da distrofia viteliforme do adulto múltipla ou multifocal. Mas quando tem o BEST1 positivo, é a bestrofinopatia autossômica recessiva. Entenderam a diferença? Então, vitelo único, doença de Best ou lesão viteliforme do adulto. Lesão multifocal, bestrofinopatia ou lesão viteliforme do adulto. O que diferencia elas? BEST1, gene BEST1 positivo ou não. Bestrofinopatia, doença de Best, o gene é positivo. Lesão viteliforme do adulto, distrofia padrão viteliforme do adulto é negativo. Ok? Então, o que ajuda a diferenciar? A BEST geralmente começa antes de 50 anos, história familiar positiva, autossômica dominante, na bestrofinopatia, autossômica recessiva, lesões viteliformes, autofluorescência marcante, lesão, acúmulo de material hiperrefletivo no OCT, um EOG, doença clássica para eletroalcoolograma, índice de Arden abaixo de 124, doença de Best. E a identificação da mutação no BEST1. Tá?
E aí, miscelâneos. Agora só estamos no final, gente. Deixa eu ver se tá tranquilo. A audiência tá boa ainda, não tem muita gente largando não, ninguém encheu o saco ainda, tá todo mundo em cima. A distrofia areolar central, autossômica dominante, ligada ao PRPH2, já falamos lá em cima. A areolar central normalmente dá um padrão de atrofia central importante. Normalmente, quarta, quinta década de vida, pode ter um início tardio, né? E se confunde muito com DMRI atrófica. Você tem alguns estágios, são 4 estágios clínicos de distrofia areolar central. É uma atrofia que vai aumentando e praticamente você não tem drusa. Esse é o diagnóstico diferencial importante, tá? Você normalmente tem uma hipoautofluorescência importante, porque logicamente você destruiu a retina naquele local. Então, para você diferenciar, fala aqui, ó, você tem uma espessura retinal reduzida com uma falha importante da zona elipsoide nos fotoreceptores e praticamente não tem drusa. Então, é um início mais precoce, uma história familiar positiva, porque é autossômica dominante, não tem drusas genuínas, tá? A gente não vê drusas. Você tem uma hipoautofluorescência marcante e a análise genética tem a mutação no PRPH2. A distrofia de Cone de início tardio, já falei, mostrei lá atrás, palidez peripapilar, lesão com perda de zona elipsoide e membrana limitante externa, da retina externa em geral, macular, marcante, perda da visão central e de um início mais tardio do que a distrofia de Cone clássica. Tá? Você pode ter maculopatia em alvo, como a gente já sabe, é um dos diagnósticos diferenciais. O ERG, e lembrem disso sempre, para a distrofia de Cone principalmente, quando vocês tiverem à mão um ERG multifocal, esqueçam ERG de campo total. ERG de campo total, basicamente, hoje em dia, só vê doença muito avançada. Retinose pigmentar avançada, uma LORD avançada. Então, o ERG multifocal ajuda muito mais a diferenciar as doenças. Porque você consegue ver o ERG macular e o ERG periférico. Então, olha aqui, ó, o ERG multifocal, o ERG de campo total é normal na distrofia de Conde, mas o multifocal, logicamente, ele pode, aqui no total, ele até fala que pode até ter uma diminuição da resposta fotótica, mas já muito tardia. Então, se você fizesse um multifocal, daria muito mais precoce. Então, esqueçam o eletroretinograma de campo total quando vocês têm à disposição o eletroretinograma multifocal, tá? Então, achados, distrofia de Cone de início tardio, ausência de drusas, palidez do disco óptico temporal ou temporal ao disco, e o ERG, campo total em estágio tardio ou multifocal, com achados de distrofia de cones, com perda da fase fotópica na parte macular. A serosa central, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, todo mundo já conhece bem, já discutimos um artigo sobre isso também. Fatores de risco principais: uso de corticoide, sexo masculino, já foi mais, mas hoje em dia ainda é sexo masculino, e personalidade tipo A. E fatores que distinguem a serosa: uma idade mais precoce, normalmente, são pacientes mais jovens, descolamentos da retina neurosensoriais repetidos, sem drusas, e com aquele aspecto gravitacional, que eles falam tracks, gravitational tracks, ou sinal de calha, sinal escorrido, né? Sinal gravitacional. Todos esses achados geralmente são de serosa central. A Mactel, que a gente já discutiu também bravamente em outros artigos, e na Mactel ele fala quais são os fatores principais de diferenciação. Início mais precoce, né? Idade mais precoce, sempre idade mais precoce. Então, sempre alerta para a idade em pacientes que vem lesão, que você pode jurar que é DMRI, mas não é. Não, sem drusas. Você tem anormalidades na região parafoveal, geralmente predominantemente temporal. Lembra? Primeiro temporal, depois nasal, depois superior, depois inferior. Tá? Hiperrefletividade parafoveal, na reflectância confocal azul, porque você pode ter, logicamente, na autofluorescência é mais fácil ver, mas quando você tem a autofluorescência confocal com a luz azul, é mais evidente ainda, mas nem todos os aparelhos têm. Presença de vasos telangiectasia em ângulo reto, tá? Que a gente vê na telangiectasia. A depressão de pigmento macular na autofluorescência, como a gente viu naquele outro caso, que vai mobilizando pigmento, e o afinamento da retina, geralmente sem nenhum espessamento e com aquelas cavitações características das lesões das células de Miller, que vai formando as cavitações que não respondem bem a antiangiogênico, como a gente já discutiu anteriormente. Aqui, falando um pouco das figuras, aqui, na verdade, vai falar de algumas mais sinistras, que a gente vai falar agora no final, rapidamente.
outras distrofias. Primeiro vou falar das doenças, depois a gente volta aqui. Para terminar, as distrofias ligadas a síndromes ou doenças sistêmicas. Então, a primeira é essa daqui, que chamava-se de MELAS, que é a Maternally Inherited Diabetes and Deafness, que é a MID, ligada a MELAS síndrome, que é a Mitochondrial Retinal Dystrophy Associated with esse gene aqui, a mutação desse G. MELAS é Mitochondrial Myopathy, também uma miopatia de origem mitocondrial, encefalopatia, acidose lática e AVCs recorrentes. É uma síndrome extremamente grave, chama MELAS, e é ligada a esse diabetes adquirido na gravidez, com surdez, que é o MID, MIDD, e você pode ter lesões maculares com esse aspecto aqui, ó, já vou mostrar aqui do lado, com hiper e hipopigmentação, com aspecto radial em volta da fóvea. Aqui a gente vê na angiografia fluorescente que depósitos acima do epitélio pigmentado. Esse tipo de lesão macular, se você olhar numa pessoa muito mais nova, aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, fatores que diferenciam a doença, né? Aqui, ó, vou mostrar no próximo. Um padrão muito específico de autofluorescência, que se difunde perto das arcadas temporais e muitas vezes circulando o disco óptico, que a gente não vê na DMRI. As alterações sistêmicas, como a gente falou, surdez, diabetes, início precoce, uma herança maternal. Então, geralmente, é só transmissão pela mãe, não tem um caráter genético de homem para homem. E a análise genética mostrando essa mutação nesse alelo, nesse cromossomo. Então, idade mais precoce, porque tem um diabetes precoce. Então, um garoto jovem, né? Um garoto jovem que adquiriu diabetes muito precocemente. A mãe tem alguma alteração diabética, tem algum nível de surdez. Não seja síndrome de Usher, porque não tem alteração pigmentar periférica para retinose. E você vê esse achado, vai pesquisar que ele deve ter outros achados, além de miopatias, pergunta se ele tem histórico de AVC. Então, seria MELAS com MID, que é essa mutação. Tá? Raríssimo, tá? Eu nunca vi. Outra. Essa aqui todo mundo já viu, se não viu, vai ver, essa é muito comum. Estrias angioides são rupturas da membrana de Bruch, estão associadas normalmente a algumas doenças, principalmente pseudoxantoma elástico, tá? Pseudoxantoma elástico, quase 70%, 80% dos casos que tem estria angioide tem pseudoxantoma, mas pode estar ligado a osteite deformes, anemia falciforme, acromegalia, Marfan, fibrodisplasia, talassemia, esferocitose, várias doenças, né? Mas principalmente a pseudoxantoma elástico. Em pseudoxantoma elástico, a gente, como médico, não pode olhar só para o olho. Então, olhou as estrias angioides, olha para o paciente e procura se ele tem essas dobras, pápulas ou dobras, uma pele marmorizada, padrão reticular, normalmente pescoço e nas superfícies flexoras, né, que a gente vê, ó, dobra de cotovelo aqui na frente, ou você vê de joelho, mas principalmente membro superior e pescoço. Esse paciente normalmente tem alterações arteriais, coronarianas ou não, e sangramento gastrointestinal. Alguém falou alguma coisa aqui, ó. Risco de ruptura de aorta, perfeito, porque tem essas anormalidades vasculares importantes. Então, o paciente tem estria angioide, não se atém a só o olho. Se o paciente não tem orientação nenhuma, manda para o dermatologista, manda para um cardiologista ou um angiologista, né? É importante fazer isso também. Então, a doença é uma só, não é um paciente só do olho. E aí você normalmente tem as estrias angioides peridiscais e cursam razoavelmente frequentemente com membrana neovascular subretiniana, né? Geralmente tem um bom prognóstico para a DMRI, tem esse aspecto de peau d'orange, né? De irregularidades pigmentares na retina toda meio alaranjadas, principalmente na retinografia. São mais proeminentes na região temporal a fóvea, não na parte nasal. E normalmente você tem um peau d'orange antecipando a formação de estrias angioides e até de membrana neovascular em até 10 anos. Então é o primeiro achado. Então, achados que distinguem estrias angioides da DMRI. Vocês têm as estrias, geralmente peridiscais, tá? Uma idade mais precoce. Outros achados oculares, como peau d'orange e essas lesões cometeios, né? São pequenas atrofias corretinianas com um rabinho, parece cauda de cometa, geralmente na periferia. Pode ter drusa de disco óptico acompanhando. Eu não me lembro de ter visto alguma estria angioide com drusa de disco óptico, mas tem relação, está associado.
Essas alterações sistêmicas importantíssimas, tem que avaliar a parte coronariana, de grandes vasos, e a parte de pele, principalmente, e fazer uma biópsia de pele para ver se tem pseudoxantoma elástico. Aí vamos voltar aqui, ó. Alguém perguntou alguma coisa. Beleza. Ah, tá bom, Holanda. Obrigado, pô. Eu tô tentando aí, não acabei ainda não, tô quase. Mas é árido mesmo. Alguém falou outra coisa aqui. Não interromper. Verdade. Verdade. Tô tentando. Vamos voltar lá para a figura, para não perder o fio da meada se pegar uma coisa e outra. Bem, pô. Olha lá. A gente já falou da mid com melas. Aqui, ó, bonitas, né? Olha as estrias aqui, ó. Estrias angioides, ó. Surgindo aqui a fratura da membrana de Bruch aqui, ó. Surgindo, sempre concêntricas ao disco. Aqui já, a gente geralmente vê melhor na infrared ou na autofluorescência. Olha aqui as estrias. Aqui, no caso, concêntricas ao disco. A gente vê aqui, ó, bem característica na autofluorescência, aqui na infrared, aqui na autofluor. Aqui na reflectância focal, na verdade, azul, de cor azul, de luz azul. Aqui as estrias, ó, partindo, disco e peridiscais. E aqui já uma membrana neovascular formando. Tá? Aqui, a membrana neovascular, tá vendo? A estria, a membrana neovascular, aquela se formando, tá vendo? E aqui, ó, aqui eu diria que é uma membrana tipo 1 ou tipo 2? Tipo 2. Cresceu em cima do epitélio pigmentado. E aqui ele está apontando com a seta, provavelmente é uma área de fratura da membrana de Bruch, de fragilidade. Por isso que é tipo 2, normalmente, a membrana de estria angioide. Porque o complexo vascular vem por baixo de uma fratura da membrana de Bruch e cresce por dentro do espaço subretiniano, que é mais fácil. Tá? Então, geralmente, a membrana é tipo 2. Pode ter tipo 1, mas geralmente tipo 2. Essa outra aqui já é outra doença que eu vou falar. Deixa eu ver qual dessas é. Eu acho que é distrofia miotônica. Deixa eu ver se é. Ah, não, essa aqui é a distrofia miotônica é aqui embaixo, que dá alterações pigmentares. Mas tem alterações clássicas musculares, sistêmicas, que são as distrofias miotônicas, a gente vai falar mais à frente. Mas essa daqui que eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque eu já vi caso na época da minha residência, eu nunca mais esqueci, e sempre fico com isso de alerta em paciente mais jovem, principalmente. Estão vendo esse quadro aqui? Ó? São drusas, né? Alterações pigmentares. Olha aqui, ó, na angiografia, é um padrão mais florido, bem estrelas no céu, né? Como se fossem as drusas reticulares, mas tem várias lesões de pigmentação moteada. Quando você vai ver, aí você pergunta para o paciente, você faz algum tratamento de alguma... Vamos voltar agora aqui para outra página. Vamos voltar, eu acho que é a próxima. É a próxima. Isso aqui que eu acho que vocês tinham que guardar também. Ó. É muito importante. Drusas cuticulares em glomerulonefrite, membrana proliferativa tipo 2. Que chama-se doença de depósitos densos, tanto no glomérulo quanto na retina. É uma deposição de material eletrodenso, anormal, na membrana basal dos glomérulos, no rim e na membrana de Bruch. Então, quando você vê drusa num paciente jovem, bem jovem, normalmente 15, 20 anos de idade, e eles progridem muitas vezes para insuficiência renal grave, e às vezes o achado oftalmológico aparece concomitante ou até antes da insuficiência renal. Então, pegar uma criança e olhar aquelas drusas e falar, mamãe, essa drusa é cuticular, isso não tem nada demais, isso é um achado de exame, vai para casa, parabéns. Não pode. Não pode. Drusa cuticular só dá para dar parabéns e mandar para casa se o paciente for mais velho, aí você acompanha ele uma vez por ano. Agora, um jovem, drusa cuticular, acaba esse mito que drusa cuticular não é nada. Drusa cuticular no jovem pode ser uma glomerulonefrite membrana proliferativa. E a criança vai ter insuficiência renal, vai para transplante ou morre. Tá? Então, essa eu acho das mais importantes, que pouca gente faz esse diagnóstico. E eu já vi e mandei na época a criança, a gente estava no fundão, levamos na nefro, fez a pesquisa, já estava com depósito de glomérulo, salvamos a criança. Tá? Então, ajuda a diferenciar a função renal. Mas tem essas alterações que são muito parecidas. Se eu mostrar a foto, desde diagnóstico, DMRI. E se eu falar que tem 15 anos de idade? Glomerulonefrite, membrana proliferativa. Ponto, acabou. A doença mais parecida com o DMRI, intermediária, e que não é DMRI em jovem, é essa. Então, essa é para guardar. Guardar aquela foto que eu mostrei. Tá? E a distrofia na distrofia miotônica associada à maculopatia, que tem esses achados de pigmentação e tal, que não são muito bem definidos,
mas, logicamente, é um adulto que tem... Geralmente, eles têm as alterações musculares, de miotonia, de musculatura distal, perde a capacidade de andar e tudo, um pouco antes da alteração macular. Mas se você olha lá a alteração macular e pergunta, né, tira a cara do OCT e olha para o paciente, o senhor está de cadeira de rodas, por quê? O senhor teve algum acidente? Não, poxa, eu já não consigo andar, já tem mais de 10 anos, eu tenho muita fraqueza. Você, opa, não deve ser DR, não. O senhor tem? Aí vai ver, tem uma catarata subcapsular posterior. Aí você vai pesquisando os tipos de fraqueza, fala com o neuro dele, pode ter lesões tipo pitose, oftalmoplegia, tá? Aí você vai descobrir, é uma distrofia miotônica. Então, às vezes, o cara já tem até o diagnóstico, mas o diagnóstico é para você ligar o alerta. E aí você faz o diagnóstico bonito. Não fica só naquela coisinha feijão com arroz, DMRI, drusa, DMRI, pigmento, drusa, sabe? Abre. Esse artigo é muito legal, ele abre a cabeça. Existe muito mais vida fora da DMRI. E esse artigo fala isso de uma maneira bem objetiva. Então, para terminar, distrofia miotônica diferencial, catarata subcapsular posterior, em quase todos os pacientes de distrofia miotônica, que às vezes é aquela catarata bonita em árvore de Natal. Você já deve ter lido sobre isso. É muito comum em distrofia miotônica, tá? É uma catarata bonita. Os sintomas oculares podem ter pitose, sintomas miotônicos, tá? Oftalmoplegia, até baixa de pressão e hipotonia. Não tem achados típicos abaixo do EPR, tem mais essas alterações de tipo depósito drusenoide subretiniano e com moteamento de epitélio pigmentado, de pigmento, e você faz o teste genético, pode dar esses dois genes aqui, DMPK e CNBP positivos. Conclusão. Ele fala sobre o diferencial delas, mas mais importante da conclusão são essas três coisas que eu sublinhei em amarelo, que são fundamentais. Suplementos nutricionais são amplamente utilizados em degeneração macular. Ok? A gente usa para um monte de gente antioxidante. Porém, faça o diagnóstico correto. Se for um Stargardt de início tardio ou de diagnóstico tardio, olha só que importante. Todo mundo sabe isso, mas para quem não sabe, lembrar. Se você suplementar vitamina A para Stargardt, você piora a doença. Você aumenta o acúmulo de lipofuscina. E o paciente fica cego mais rápido. Então, se olha o Stargardt e DMRI, eu já peguei Stargardt vindo tomando vitamina A. Porque alguém ouviu falar que vitamina A é bom para distrofia retiniana. E era bom para retinose pigmentar, mas nem para isso hoje em dia se passa retinol. Nem isso tem comprovação. Então, não dá suplemento de vitamina A para paciente que pode ter suspeita de Stargardt. Então, viu o FLEC, paciente mais precoce, fez um eletroetilograma meia boca, pensa em Stargardt, não dá suplemento. Outra, ao contrário de degeneração macular, né, nos casos de luteína pode, ômega 3 pode, ok. Ômega 3 é contestável, né? O próprio ARED 2 mostrou que o ômega 3 não tem muita função, não tinha contra o grupo placebo, né? Mas luteína sim, luteína de axantina sim. Na DMRI, você pode usar laser de argônio, terapia fotodinâmica, e pode ser eficaz em alguns casos, serosa, mas, por exemplo, numa distrofia de SORSB, não é eficaz. Hoje em dia o anti-VEGF mas na época que você só tinha fotodinâmica e laser, quando você fazia numa distrofia de SORSB, você acabava de destruir a retina. Então tinha que fazer o diagnóstico diferencial, porque senão você piorava o paciente. Hoje em dia você trata todo mundo, se pegar precocemente, com anti-VEGF. E o desenvolvimento da terapia gênica das células-tronco para os pacientes com distrofia retiniana está avançando cada vez mais, né? Um passo até acelerado, um ritmo acelerado. E por que é importante saber distrofia, gente? E eu não sei se a Alana está ainda aí, mas se tiver, ela me confirma, e ela é muito estudiosa disso, está lá fazendo o doutorado dela com a Juliana. Hoje em dia é muito viagem isso que a gente fala, mas no futuro bem próximo, a gente já fala do Luxturna, que é o Vortiger, eu sempre esqueço o nome direito, o nome da substância ativa. Tudo bem, mas é o Luxturna, hoje já existe, tá? Para Leber, por exemplo, para alguns casos de retinose pigmentar. Então, futuramente, a gente vai ter, para morbos congênitos de Leber, e a gente vai ter para essas distrofias. Então, tem que saber distrofia, porque imagina, você vai tratar, exatamente, as ligadas ao RPM é assim, voretigênio, sempre, é um nome difícil, esse nome ainda não ficou na cabeça, voretigênio. A Olivia me falou, obrigado, Olivia. Futuramente, a gente vai ter que diferenciar, porque cada uma delas vai ter um tratamento diferente. E aí você vai ter que saber tratar diferentemente. Então, tem que saber distrofia. É importante, pode parecer chato,
mas é muito legal quando você vê as doenças. Pô, gente, cansativo, eu terminei, eu falei, ó, 1h20. Então foi um pouquinho mais que eu falei, mas deu para falar de tudo. O artigo é grande, mas são 35 páginas, deu para resumir. Dúvidas, comentários, falem alguma coisa. Obrigado, Lano. Eu já te aproveitei muito tempo, né, pô? Então agora eles aproveitam a mim. Obrigado, Olívia. Obrigado a todo mundo que está agradecendo. Ninguém tem dúvida, pô? Ninguém cansou? Alguém fala aí, porra, chato pra cacete, tô cansado, não aguento mais ouvir. Ninguém, pô. Vocês estão muito bonzinhos, pô. Nem Douglas, que é o chairman da discussão,